Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com os bastidores já muito agitados pela parte da manhã, se tratando de chegadas para a próxima temporada. A gente vai trazer todas as novidades no vídeo de hoje, vamos falar aí sobre a chegada do Diego Souza. O Vasco já teria apresentado um projeto para o jogador retornar ao Colina na próxima temporada. A gente vai falar sobre isso, trazer todas as novidades. Falar também sobre a saída do Fernando Miguel. Ontem foi confirmado a sua chegada no Fortaleza. Vamos explicar essa situação. Falar sobre Alexandre Matos com a compra do Cruzeiro pelo Ronaldo Fenômeno. O Alexandre Matos não fará mais parte do departamento de futebol. Com isso, volta a ficar livre no mercado. E vamos falar sobre o possível destino ao Gigante da Colina. E além dessas, é claro, muitas outras novidades. Hoje, pela parte da manhã, teve a entrevista coletiva, a gente já cobriu essa coletiva e iremos falar mais detalhes sobre ela no vídeo da parte da tarde. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar de Vasco da Gama. E é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative também o seu sininho de notificação. Deixe o seu like, que é importantíssimo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. E aqui embaixo também o seu comentário sobre o que você vem achando das movimentações do Vasco no mercado. Tranquilo, torcedor? Então agora sim vamos falar do nosso Gigante da Colina. Eu quero iniciar o vídeo falando sobre o Alexandre Matos. O Alexandre Matos, que é um diretor executivo muito conceituado no mercado do futebol, tem passagens por Palmeiras, Cruzeiro, América Mineiro, Atlético Mineiro, inclusive o mesmo estava trabalhando no Atlético no ano passado, foi o grande responsável por essa reestruturação no futebol do Galo. Trabalhou no Palmeiras no período em que o mesmo foi campeão aí da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, fez parte daquele elenco multicampeão do Cruzeiro e até por esse motivo estava retornando à Toca da Raposa. Estava praticamente tudo certo, ele inclusive esteve à frente de várias negociações do Cruzeiro, na contratação do Maicon, do Edu. Porém, com a compra do Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro acabou se transformando numa SAF, né, na Sociedade Anônima do Futebol, projeto que o Vasco também está em andamento. E com a compra do Cruzeiro, o Ronaldo, que é o atual dono do clube, tem 90% de todos os direitos aí ligados ao futebol do Cruzeiro, preferiu a não vinda do Alexandre Matos. As notícias que a gente teve ontem é que o Ronaldo deu para trás com relação a essa contratação do Alexandre Matos. Com isso, é claro, o profissional não fará mais parte dos planos do Cruzeiro para o ano que vem. Segundo apurações essas da Rádio Itatiaia, uma rádio lá de Minas Gerais, é que o Alexandre Matos estava certo para assumir, né, essa cadeira aí na diretoria de futebol, uma das maiores cadeiras. Ele inclusive iria ser o CEO de futebol do Cruzeiro, mas não vai mais retornar à Toca da Raposa 2. Com relação a informações novas, quem deverá estar indo para o lugar, no caso, que seria do Alexandre Matos, é o Paulo André, ex-zagueiro que trabalhou com o Ronaldo na época do Corinthians. Ele atualmente está lá no Real Valladolid, da Espanha, ocupando o cargo de diretor de estratégia desportiva e deve estar chegando para o Cruzeiro para ser o CEO, o homem-chefe e de confiança do futebol do Cruzeiro. Com isso, o Alexandre Matos volta a ficar livre no mercado. Há algum tempinho atrás, né, ele recebeu uma ligação do presidente do Vasco, Jorge Salgado, perguntando sobre se estaria livre no mercado, se gostaria de citar o projeto no Vasco. O Alexandre Matos teria deixado bem claro naquele período que não aceitou o projeto com o Vasco, pois já estaria palavrado com o Cruzeiro. Agora, quem sabe, estando aí livre, não tendo mais nenhuma responsabilidade, compromisso com o Cruzeiro na próxima temporada, pode fechar com o Vasco para o ano que vem. Vamos esperar, vamos aguardar. É um bom profissional muito gabaritado. Atualmente o Vasco conta com o Carlos Brasil sendo o homem do futebol e seria importante ter alguém acima dele. Esse homem pode ser sim o Alexandre Matos. Vamos atrás de informações, vamos buscar novidades, mas o Vasco pode estar indo atrás do profissional para contratá-lo, para que o mesmo venha a ser o CEO, o dono do futebol do Gigante da Colina, para essa próxima temporada. Fala rapaziada, eu gravei esse vídeo pela parte da manhã e à tarde teve a coletiva. E durante a coletiva o Jorge Salgado falou sobre esse assunto, Alexandre Matos. Então vem rapidinho falar sobre isso e dê uma olhada aí no que o presidente do Vasco falou sobre uma possível chegada do diretor executivo no Gigante da Colina. Respondendo a sua pergunta em relação ao Alexandre Matos, nesse momento a gente não tem interesse em contratar nenhum diretor de futebol. Como a gente já falou aqui, a comissão técnica está toda completa, o organograma do futebol também é absolutamente completo e a gente inicia o ano dessa maneira. Por enquanto, a gente não tem nenhum interesse
em relação ao Alexandre. Falando agora em saída, rapidamente, Fernando Miguel. Ontem o Fortaleza anunciou em definitiva a contratação do goleiro até o final de 2022. Lembrando que o Fernando Miguel tinha contrato com o Vasco até o ano que vem, o final do ano que vem. Era especulado um retorno do goleiro ao Gigante da Colina ou até mesmo a permanência do mesmo no Atlético Goianiense, mas isso não irá acontecer. Já rescindiu seu contrato com o Vasco, não faz mais parte dos planos do Vasco para a próxima temporada e fechou com Fortaleza até dezembro de 2022. Um dos melhores goleiros aí da Série A do Campeonato Brasileiro, o sexto melhor goleiro, né, no ranking ter feito mais defesas, o quarto colocado em defesas difíceis e o goleiro menos vazado da competição. Fechou com Fortaleza e irá disputar a Libertadores de 2022. Com relação agora às chegadas, ontem na parte da noite, temos aí a informação através do canal Atenção Vascaínos que um jogador colombiano foi oferecido ao Vasco, Marcelo Carreazo. Tá passando aí alguns vídeos para vocês do atleta, um atleta aí de apenas 22 anos, que possui 1,71 m de altura, uma das promessas, maiores promessas do futebol colombiano, inclusive ele é seleção de base, já foi, né? Seleção de base da Colômbia, é um atacante hilado que atualmente atua no Once Caldas, da mesma Colômbia, um dos maiores clubes colombianos. Na temporada de 2021, o mesmo teve 36 partidas, 5 gols e apenas uma assistência, mas é um dos craques do futebol colombiano e do elenco do Once Caldas. Com relação à situação do jogador, o que aconteceu? O Atenção Vascaínos confirmou que de fato o Marcelino foi oferecido ao Vasco. Ele teve o seu nome não oferecido diretamente à diretoria, mas teve o seu nome comentado pelos seus empresários, pelas pessoas ali que agenciam a carreira do jogador ao Vasco da Gama. Mas assim que oferecido, logo em seguida foi perguntado no meio mesmo dos empresários se o Vasco era um bom pagador, se não teria problema nenhum colocar o Marcelino dentro do Vasco, porque volto a repetir, o Vasco é um clube de vitrine, o Vasco é um clube que coloca vários craques aí, vários bons jogadores sul-americanos para o mundo e para o futebol. Foi com o Germancano, foi com o Benítez, e o futebol sul-americano está começando a perceber isso, que pode colocar os jogadores no Vasco que muito provavelmente vão dar certo. Então o Jorge Recalde pode vir por causa disso, Marcelino foi oferecido por causa disso, mas apesar de ser oferecido, o Vasco tem uma fama muito ruim no meio do futebol sul-americano também, que é a fama de mal pagador. O Vasco atualmente tem uma dívida de 4 milhões de reais com o Germancano. Isso surte efeito. Essa notícia chega no meio do futebol e isso acaba complicando ainda mais as negociações com o Gigante da Colina. Essa fama de mal pagador ficou muito complicada para a chegada do Marcelino Carreazo para o Vasco e também o Vasco não conseguiu aceitar a proposta feita pelos seus empresários para que ele viesse e jogasse no Gigante da Colina na temporada de 2022, uma proposta que estaria fora aí do planejamento da diretoria vascaína para a próxima temporada, se tratando dos valores financeiros. Então, com isso, uma das grandes promessas, top promessas do futebol colombiano não virá para o Vasco da Gama por questões financeiras e também pela fama ruim de mal pagador, de atrasar salários, de não pagar do Vasco da Gama no meio do futebol. Qualquer tipo de negociação, pelo menos até o momento, suspensa. Falando aqui também rapidamente, antes de entrarmos no assunto, Zé Roberto e Diego Souza. Felipe Bastos. Ontem aí o jogador entrou em definitivo no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, cobrando uma dívida de R$813 mil do Vasco, valores divididos aí em salários atrasados, 13º, acordo rescisório, FGTS e multas trabalhistas. O mesmo disse que essa dívida aí se diz a respeito da sua passagem mais recente pelo Vasco. Foi de janeiro de 2019 até dezembro de 2020. Inclusive o mesmo disse que somente por meses de salário o Vasco deve a ele algo em torno de R$160 mil. Entrou no Tribunal Regional do Trabalho, está cobrando as dívidas e pode ser mais um credor do Vasco na Justiça. Agora, vamos lá, falar sobre Zé Roberto, falar sobre chegadas ao Gigante da Colina. Na manhã dessa terça-feira, o Papo na Colina, através aí do seu setorista Thiago Tan, apurou a situação do Zé Roberto com o presidente Adson Batista do Atlético Goianiense. Lembrando que o Zé Roberto foi um dos grandes craques, principais jogadores, artilheiro do Atlético Goianiense nessa temporada com 17 gols. E ele deixou bem claro, o mesmo presidente do Atlético, que o Zé Roberto quer buscar novos ares na temporada. E o Atlético Goianiense não iria dificultar até certo ponto essa negociação, pois o Atlético Goianiense também busca um atacante de fato de área, um centroavante, artilheiro, e o Zé Roberto não tem essas características. O Zé Roberto tem uma característica mais de segundo atacante.
tem contrato com o Dragão até o final de 2023 e o Atlético Goianiense estaria buscando algo mais favorável ao clube de Goiás, um empréstimo de 1 ano até o final de 2022 com uma opção de compra. E segundo informações aí dos bastidores do Atlético Goianiense, as informações que a gente teve é que, além do Vasco, outros 2 clubes buscam aí a contratação do Zé Roberto, sendo um deles o Coritiba. Então, ou o Vasco ou o Coritiba podem estar sendo agraciados com esse empréstimo do Zé Roberto na próxima temporada. O Adson Batista, presidente do Atlético, garantiu que até o momento não houve nenhuma definição sobre a situação do atleta para a próxima temporada e também afirmou que ainda não houve um contato oficial. Já houveram conversas, sondagens, mas contato oficial ainda não aconteceu por parte do Vasco da Gama. Deste modo aí, uma ida do Zé Roberto ao Vasco para esclarecer de vez a situação depende da pedida dos dirigentes goianos com relação ao atleta, se for um empréstimo, divisão salarial, se for uma venda, valores e etc, né? Tudo que envolve a saída do jogador e também o financeiro, a questão de dinheiro pode ser um entrave nas negociações. A gente vai esperar, vai estar de olho e vai estar informando a cada um de vocês. E agora, para finalizar o vídeo, Diego Souza. Diego Souza, um dos atletas mais esperados pelo torcedor vascaíno para essa próxima temporada, para o ano de 2022. Mais uma vez, ontem, seu irmão se posicionou nas redes sociais. Tá aparecendo, tá passando aí para vocês um print de uma publicação feita pelo seu irmão Diego Souza nos seus stories, onde o mesmo tira várias fotos aí de conversas, de mensagens enviadas por torcedores vascaínos e coloca a seguinte frase: ele ama o Vasco, é vascaíno e espero que escolha seu time de infância. Mensagem aí do irmão dele através das suas redes sociais, o mesmo que quer muito o retorno do Diego Souza e também o mesmo é um torcedor do Gigante da Colina. E agora explicar a situação do Diego Souza com relação ao Vasco. A notícia que a gente teve ontem, através do portal de notícias torcedores.com, é que o Vasco negocia aí os detalhes para poder finalizar a negociação com o Diego Souza e logo em seguida, é claro, anunciá-lo como o novo reforço do Vasco para a próxima temporada. A apuração que o torcedores.com fez é que o jogador aguarda aí o desfecho das tratativas com a diretoria para acertar o contrato. As partes ainda precisam alinhar alguns detalhes, segundo a notícia do torcedores.com. Nesse momento, a diretoria precisa acertar as luvas com o jogador. O que seriam luvas? Para explicar, quando o jogador está livre no mercado, o clube que quer deter os direitos percentuais dele pode dar um dinheiro. Às vezes o jogador pede, pagar uma grana, como se estivesse comprando 10, 20 mil reais para o atleta. E o Diego Souza pediu essas luvas. O Diego Souza quer um dinheiro para que ele possa se transferir ao Vasco antes mesmo de fechar o contrato. Então o Diego Souza precisa acertar essas luvas com o Vasco. Além disso, bonificações durante o compromisso que será válido até dezembro de 2023. Ele quer bonificações por metas batidas e também metas por gols, que seriam essas bonificações. Além disso, o Diego Souza colocou um contrato até final de 2023 na mesa, mas para que isso aconteça, ele quer que esse contrato venha a ser renovado no final de 2022 com aumento salarial, caso o Vasco consiga o acesso para a primeira divisão. Ele colocou vários pontos, vários ali linhas importantes para que ele feche com o Vasco na próxima temporada. Se tudo isso for discutido, for alinhado, o Diego Souza possivelmente será um novo reforço do Vasco para a próxima temporada. E segundo as fontes ligadas ao departamento de futebol do Vasco, a minuta do contrato já foi redigida e, além disso, vai ser encaminhada para avaliação ao Diego Souza, ou seja, o contrato já está pronto na mesa do jogador para que ele possa assinar. Após a concordância, a vista do contrato por parte do Diego Souza e a aceitação, o departamento jurídico irá fazer a redação, irá definir o contrato, entregar para o atleta para que ele possa de fato agora, em definitivo, assinar o seu contrato. Inclusive procurado pelo torcedores.com, o empresário dele, Eduardo Uran, não confirmou negociações, disse que até o momento não vem negociando com o Vasco e a diretoria do Gigante da Colina, da mesma maneira, não se pronuncia sobre o assunto. Diego Souza, que nessa temporada tem 51 partidas, 24 gols e 6 assistências. Pelo que parece, se aproxima muito do Vasco. O Sport corre por fora ao lado de São Paulo para tentar contratá-lo, mas pela situação que está sendo vigente, ele está mais próximo nesse momento de retornar ao Gigante da Colina no ano de 2022. O que você acha sobre o retorno aí do goleador, um dos principais artilheiros do futebol brasileiro e no personagem que marcou aquela geração de 2011? O Orelha, como é conhecido, está muito perto de retornar
ao Vasco da Gama nessa próxima temporada. Um ataque formado por ele na Série B realmente é uma grande oportunidade, uma grande chance de retorno à elite do futebol brasileiro. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, é claro, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe também esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. E é claro, como eu sempre falo, na parte da tarde a gente retorna, porque hoje já tivemos aí a live, né, cobrindo essa entrevista coletiva, e na parte da tarde a gente retorna trazendo as últimas novidades. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.